ler um texto com você, que está lá no Evangelho de Lucas. Eu queria falar sobre uma fase muito difícil, que todos nós passamos, mas ninguém gosta. É a fase do anonimato. Anonimato é quando você está nas sombras, quando tudo é escondido. Uma família anônima é uma família que ainda está escondido debaixo do manto da angústia, da tristeza, e ainda não provou das bênçãos da família. Um ministério anônimo é quando você só vê trabalho, suor, e não vê os frutos. O anonimato é ruim, ou é duro, porque o que motiva você não é o trabalho, mas o que motiva você é o fruto. O que motiva você a acordar todos os dias pela manhã, ir trabalhar, pegar metrô lotado, ônibus cheio, não é o trabalho, mas é o salário. Porque há uma recompensa. Eu tenho ânimo para acordar. E mesmo sem ânimo eu vou, não é? Quantas vezes já fomos trabalhar sem vontade? Entramos no ônibus do metrô sem vontade, mas sabemos que precisamos do fruto. A gente precisa comer, precisa pagar a conta. Mas e quando a gente trabalha e não tem fruto? E quando eu acho que já deveria ter recebido um fruto e não veio? Poxa vida, eu estou no anonimato, mas eu deveria ter manifestado já. Já não era para o meu ministério ter manifestado? Já não era para a minha vida amorosa? Pô, pastor, eu estou fazendo tudo certinho, estou vindo à igreja, estou me santificando, estou me afastando das más companhias. Já não era para Deus ter mandado um príncipe encantado para mim, um homem de Deus? Poxa vida, só vem tranqueira ainda, me paquerar, sai fora. Já não era para minha empresa ter, de alguma forma, dobrado o faturamento? Pô, pastor, parei de fazer bobagem na empresa, faço tudo certo, sou dizimista, sou ofertante. Poxa, por que minha empresa ainda continua num estágio tão limitado de faturamento? Nós vamos aprender que o anonimato não deve ser um problema para nós. Em Lucas capítulo 1, versículo 80, diz o texto, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Vou ler novamente. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Pai, nesta quinta-feira, a gente só quer, de novo, que do céu venha o pão de hoje, o pão do dia. Eu não quero o pão que o diabo amassou, não. Eu quero o pão do céu. Eu quero o pão do céu. Eu quero a porção. E Deus, agora eu quero me privar da minha vontade. Eu estou aberto para ouvir, Senhor, o que o Senhor entende que eu preciso. E se o Senhor contrariar a minha vontade, o meu querer, as minhas urgências, eu já quero dizer que eu vou ouvir essa palavra com muita humildade. Oh Deus, é o Senhor que sabe meu futuro, é o Senhor que conhece para onde estou indo. Fale conosco, Pai. Inflama o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. É lindo esse texto de Lucas 1,80, falando sobre João Batista. João Batista nasceu, primo de Jesus Cristo, nasceu para ser aquele que iria preparar a chegada do Messias. Mas é lindo perceber que o texto diz: o menino crescia e se robustecia em espírito. Parafraseando esse versículo, é como se ele dissesse: e o menino esteve no anonimato até o dia da sua manifestação. E o menino esteve humilde, num canto, até a sua manifestação. A
gente vive uma fase que as pessoas não querem começar, as pessoas querem estrear. É como se todo começo, se não fosse um grande espetáculo, uma grande estreia, para quê? A gente vive uma fase que, se os começos não forem grandiosos, Deus não está nisso. Deus não está nisso, não. Porque se Deus estivesse aqui, eu já começaria forte. Mas eu aprendi que só monstro nasce grande. Tudo que é normal nasce pequeno. É a pequena semente que gera a grande árvore. A maior hortaliça é a hortaliça da mostarda. E a mostarda é a menor semente. O reino de Deus nunca exaltou o começo. A Bíblia diz que melhor que o começo, muito melhor que o começo, mais importante, mais relevante, é o final. E eu acho lindo quando a Bíblia exalta que João esteve no anonimato, mesmo tendo sido o enviado para manifestar o caminho do Salvador. Ele esteve no anonimato até a sua manifestação. E ele cresceu no anonimato. Ele cresceu sendo um homem comum. Por quê? Porque Deus trabalha com preparação, irmãos. É difícil porque nós temos pressa. A gente parece um guru gospel, né? Queremos adivinhar as coisas. Na minha maneira de ver, não vai dar certo, enfim. Mas Deus não vai negociar com você. Eu sinto muito, se você está frustrado, se você acha que está atrasado, Deus não vai negociar. Deus não vai mudar o princípio da criação por sua causa. O nosso Deus, Ele é um Deus de preparação. Coloca uma coisa na sua cabeça: o teu Deus não trabalha com improviso. O teu Deus não trabalha na pressa. O teu Deus é um Deus de preparação. Jesus veio para salvar o mundo, mas Ele só salvou o mundo no 33º ano de vida. Durante 33 anos Ele se preparou. E o ministério dele não começou quando ele nasceu. O ministério dele começou com 30 anos. Ele ficou 30 anos anônimo, 30 anos vivendo como um homem comum, 30 anos morando na casa de Maria, José, filho de um carpinteiro, tendo irmãos. E quando o ministério de Jesus vai começar, ele não vai logo para a apoteose da cruz. Não, ele vai para o deserto. Ele vai ser tentado pelo diabo, depois de ficar 40 dias sem comer. Porque o Deus sempre trabalha com preparação. A pergunta que eu te faço é: você tem permitido Deus preparar você para algo? Você tem tido paciência para Deus preparar você para algo? Até o dia que João Batista se manifestou, ele se manteve anônimo, crescendo. E o lugar que João Batista se crescia, o lugar que ele se habituou, foi o deserto. Deserto significa espera e preparação. Deus trabalha com preparação para manifestar a glória. Se você não permite uma preparação, você não verá a glorificação. A manifestação da glória significa a honra. Se você não se prepara, você não verá a honra do seu trabalho. Se você não aceita a preparação da glória de Deus, você não verá a honra do teu ministério. Se você não prepara, ou se você não suporta a preparação, você não verá a honra de ter uma família estruturada. Porque não existe honra sem preparação. Deus não derrama. Grandes homens de Deus foram preparados na espera para receberem a manifestação, para receberem a glória. Eu sei que você está vidrado na televisão para dizer: pastor, quando é que eu vou manifestar? Quando é que finalmente? Mas eu sinto te dizer que João Batista viveu no deserto muitos anos para viver a sua manifestação. Já ouviu falar de José, filho de Jacó? José passou 12 anos, irmãos. Não foram 12 dias, 12 meses. Foram 12 anos preso, 12 anos esquecido, 12 anos numa prisão. Talvez em 12 anos, uma pessoa que não confia em Deus acha que não é uma preparação, que é um esquecimento. Mas manifestou. Deus o tirou dali. Quando Deus percebeu que estava pronto e o colocou para sentar na cadeira do governo do Egito, Moisés saiu do Egito com 40 anos.
Ele assassinou o egípcio e fugiu para o deserto. Ele ficou 40 anos anônimo. Nesses 40 anos ele perdeu totalmente os costumes egípcios e ele foi pastor de ovelhas. Se casou no anonimato, fez família no anonimato. E quando ele estava com 80 anos de vida, a sarça pega fogo e Deus o chama. Deus colocou ele 40 anos anônimo, na surdina, sem nenhum brilho, sem nenhum tipo de glamour, porque Deus não honra um homem que não o prepara. Deus não honra uma mulher que não prepara. Deus não honra uma empresa de um empresário que não se prepara. Deus não honra um pastor que não se prepara. Você pode ter muitas ambições de honra, mas se você não passar pelo processo da preparação, não haverá honra. Davi foi ungido por Samuel, e depois de ungido ele não vai para o trono. Depois de ungido por Samuel, Samuel disse: você vai ser um novo rei. Mas ele passa 12 anos fugindo de Saul. Não tem glória, só tem fuga, esconderijo. Mas cada fuga, cada escape, era Deus forjando o coração de um homem para honrá-lo. Paulo esteve 3 anos no deserto da Arábia, antes de se tornar o maior apóstolo de todos os tempos, o maior escritor bíblico, até Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 40, diz que o menino, esse agora é Jesus, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e Deus estava sobre ele. O menino, Jesus. Escute, abra seus ouvidos, deixe sua alma ouvir isso. Na ótica de Deus, antes da coroação deve haver preparação. Abra seus ouvidos para ouvir isso. Na ótica de Deus, antes da coroação vem a preparação. Isso pode ser na empresa, isso pode ser na família, isso pode ser no ministério, isso pode ser na vida emocional, na vida conjugal. Se você quer coroação, se você quer ter uma vida de honra, se você quer deixar um legado para a sua família, para os seus filhos, se você quer que seu sobrenome, quando você descer à sepultura, que aqueles que lembrarem de você com boas lembranças, lembranças de um vencedor, de alguém que teve uma vida que valeu a pena, você não pode ignorar, ou você não pode desprezar a fase da preparação. Salomão vai dizer para nós em Provérbios 21:5, que a pressa conduz à pobreza. Os planos bem elaborados levam à fartura. Os planos de processo levam ao dinheiro, à fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Quando você quer construir uma vida na pressa, um ministério na pressa, um relacionamento na pressa, a minha Bíblia diz, não sou eu, não é tese filosófica que não é Bíblia. Salomão diz: porém o todo apressado tão somente caminha para a pobreza. Não busque atalhos. Mas dói, pastor, problema da dor. Mas eu estou angustiado, mas eu tenho pressa. Mas todo mundo casou, só eu fiquei solteiro. Mas todo mundo que estudou comigo, pastor, a vida financeira está explodindo. Mas todo mundo está lá na frente. Não compare sua vida, não pule, não queime etapas, mas aproveite cada fase para se preparar e não chegar rápido. Salomão nos diz em Provérbios 25:8: não leve precipitadamente ao tribunal. Ou seja, não fique rapidamente encostando Deus na parede. Cadê meu resultado, Senhor? Pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? O que você fará se o seu próximo pôr você em apuros? Eu estou preparado para ganhar o quanto quero? Eu estou preparado para estar casado? Eu estou preparado para ter uma família? Eu estou preparado para ter um ministério? Eu estou preparado para ser pastor? Eu estou preparado para ser líder? Eu estou preparado ou eu tenho pressa? Ou eu tenho pressa? Tudo que você constrói sem processo não é seu. Deus trabalha com preparação, Ele não antecipa. E esse é o perigo da nossa sociedade hoje. Ninguém quer se preparar. O curso, quanto mais rápido, melhor. O diploma, quanto mais rápido vier, melhor. Tudo se tornou rápido, instantâneo.
E nós temos visto uma sociedade, seja sociedade secular, ou seja na igreja, pessoas totalmente despreparadas para enfrentar desafios. Pessoas que são muito fortes quando a vida combina com os seus desejos e ambições. Pessoas que são muito fortes quando a vida combina com os seus sonhos e desejos. Mas pessoas vulneráveis quando são contrariadas, sem rumo. Pessoas que começam a se assustar por tudo. E aí começam os complexos emocionais, síndrome disso, síndrome daquilo. Porque nunca fomos preparados para os nãos. Nunca fomos preparados para as dores. Nunca fomos preparados para as perdas. Mas processos rápidos só nos mostram o triunfo. Só nos mostram a grandeza, só nos mostram a multidão. Garotos que querem ser pastor e acham que ser pastor é subir numa plataforma e pregar para uma multidão e ter seus filhos circulando, e não sabem o preço que se paga para estar numa liderança. Homens e garotos que querem ser pai jovem ou mãe jovem sem saber o que é ter a responsabilidade de cuidar de uma família ou administrar uma família. Jovens que acham que podem curtir a vida e ter todos os frutos da juventude no sexo, na bebida, e não pagam o preço de ter uma profissão, de ter um curso profissionalizante. E qual é o grande problema? Todos esses frutos sem processo são artificiais. Esse é o drama de muita gente hoje. Gente que se autoelegeu para ser pai, mãe, cantar, pregar, ser líder, ser pastor, ser empresário. Se autoelegeu sem passar por um processo. João Batista cresceu no anonimato até o dia da manifestação. Jesus Cristo cresceu no anonimato até o dia da manifestação. O que você é nas suas fases de anonimato, que ninguém vê o seu valor, que não há brilho, não há salário, você trabalha e não tem nada. Você fala, estou orando e não recebo, dizimo e a porta não abre. Será que essa fase é uma fase apenas sombria, ou é uma fase de preparação, que você tem sido um baita de um cabeça dura e não tem permitido Deus falar com você? Em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 21, Paulo diz a Timóteo: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, antes de você querer ser um grande líder, santifique-se antes, prepare-se antes. Olha, purifique-se primeiro para ser um vaso santificado. Purifique-se. Se você quer ser alguém útil para a obra de Deus, se você quer ser alguém útil, preparado, como Paulo diz para Timóteo, preparado para toda boa obra. O que é toda boa obra? É o que vier. O que vier eu encaro. O que vier eu encaro. Eu encaro o deserto, eu encaro o mar, eu encaro a bonança, eu encaro a escassez. Mas para ser alguém preparado para toda boa obra, eu preciso antes me preparar. E qual é a preparação do crente? É a santificação. Vasos mal preparados racham em calor. Vasos que o oleiro fez rapidamente só suportam climas amenos, mas climas quentes racham o vaso. Eu quero te dar algumas direções bíblicas aqui. Você que está com muita pressa para as coisas acontecerem na sua vida, principalmente em relação ao reino de Deus. Tenho pressa para ser líder, tenho pressa para ser pastor, tenho pressa para ser diácono, para ser presbítero, tenho pressa para cantar, tenho pressa para ser voluntário, tenho pressa. Ou você que tem pressa para ser pai, mãe, empresário, vou te dizer uma coisa: não se auto-envie, não se autopromova. Aceita o processo e deixa o processo te levar para onde Deus tem para você. Não vá a lugar algum sem ter a certeza que Deus te quer lá. Não vá fazer absolutamente nada sem ter a certeza que é isso que Deus tem para você. Não se auto-envie. Não crie processos artificiais para você chegar rápido aonde você quer estar, porque vai quebrar a cara. Em Jeremias capítulo 23 versículo 21, o profeta diz: não enviei esses profetas, não mandei, Deus diz. Mas eles foram correndo levar a mensagem.
Eu não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Deus diz: eu não enviei esses profetas, eu não mandei eles irem pregar, mas eles foram pregar porque queriam, eles foram falar porque achavam que era hora, e eles falaram nas suas próprias palavras, não teve resultado algum, não teve fruto nenhum. Aí Deus diz: antes tivessem vindo falar comigo, e eu diria as palavras, e aí haveria conversão. Não se autopromova, não se autoenvie, não, vá quando Deus te mandar, aceita o processo. Se nesse processo, se nessa fase é a fase de estar apagadinho, é a fase de estar apagadinho, crie o processo, suporte, para que quando Deus te manifestar, quando Deus te levantar, você aguente, você não perca o que Deus tem para você. Quantas pessoas de mãos vazias hoje, porque criaram um processo artificial, criaram um processo forçando a barra, criando alianças humanas, facções humanas. O que você conquista na tua força é teu, mas o que vem de Deus é dele, e o diabo tira o que é seu, mas o diabo não tira o que é de Deus. Não se autopromova, tenha paciência com a preparação, tenha paciência com as fases que ainda não tem sentido, falta dinheiro ainda, como pode? Espera com paciência, na fase que você ainda não manifestou. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Coloque toda a minha esperança no Senhor. Coloquei, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Por que Ele se inclinou? Porque eu esperei com paciência. O Salmo 33:20 diz: a minha alma, a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. O Salmo 62:5: descanse somente em Deus. Para de ser alguém agitado para fazer as coisas do teu jeito. Descansa no Senhor. Ó minha alma, dele vem a minha esperança. Salmo 43:5. Olha que lindo isso. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Espera nele, pois ainda o louvarei. Eu não estou conseguindo ver nada aqui, mas ainda o louvarei. Por que eu ainda o louvarei? Porque a vida é fácil? Não. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, meu Deus. Agora medite comigo, por favor. Pense aí. Tem horas que as dificuldades são tão grandes, e as perdas são tão grandes, que as palavras proféticas não fazem mais sentido, que aquilo que saiu de um altar para a sua vida não faz mais sentido, porque fases de anonimato são assim, são fases que não fazem sentido, são fases que não há beleza, não há grandeza, não há fartura, não há prosperidade, não há honra, não há glamour, não há descanso. São fases tensas, fases que a gente se sente um perdedor mesmo. Parece que o mundo inteiro prospera e só eu não. Parece que até os ímpios, como diz a Bíblia, os ímpios estão prosperando e eu não. E aí eu começo a questionar as promessas de Deus. Será que tudo é real? Será que a Bíblia é real? Será que Deus é real? Como é que pode ter tantas coisas profetizadas da minha vida e não há nenhum sinal? Eu estou no anonimato, eu estou na fase cinza, eu estou na fase terrível. Mas é nessa hora que nós nos desfalecemos, onde a nossa alma vem com uma faca no nosso pescoço, dizendo: nega teu Deus, porque se realmente Ele existisse, tudo que foi profetizado, olha, profetizaram um ministério próspero, profetizaram na sua vida que você seria um grande líder, profetizaram na sua vida prosperidade, e você está no anonimato ainda. Mas eu quero que você compreenda, quando essa fase chegar, você vai sentir o que Davi diz no Salmo 69:20: a zombaria partiu-me o coração. É difícil, porque na fase do anonimato vão zombar da gente. Ué, você não tem fé? Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Você não é dizimista, tonto? Cadê? Você está lá dando dinheiro para pastor? Cadê? Ah, você não é voluntário? Tá vendo, ó? Que adianta ir para a igreja e ficar o dia inteiro lá servindo? Olha a tua vida como está bagunçada. Olha a tua família. José ficou 12 anos preso.
12 anos preso. Jesus ficou 30 anos anônimo como filho de José e Maria. Moisés 40 anos recolhendo fezes de ovelha no deserto. Por que você não aguenta? A zombaria partiu meu coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e a ninguém encontrei. É assim que a gente se sente na fase do anonimato. O coração partido, desespero, ninguém socorre. Você está vivendo esse tempo hoje? É isso que você está vivendo hoje? É essa fase sombria? Se esse é o seu coração, eu quero liberar uma palavra profética no meio da tua fase cinza. Jó capítulo 36, versículo 6. Um homem que perdeu tudo, ele diz: peço-lhe, aleluia, peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo. Peço-te um pouco mais de paciência, e eu lhe mostrarei que se pode dizer mais verdade em defesa de Deus. Jó está sofrendo, Jó perdeu tudo, e ele olha para os amigos que o acusam, dizendo: cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Se Deus existisse, eu não estava doente. Se Deus existisse, eu não tinha perdido teus filhos. Tem pecado aí, Jó. E Jó diz: olha, eu não tenho nada para provar para vocês, porque eu estou apodrecendo no meu corpo. Meus 10 filhos estão na sepultura. Minha mulher me abandonou. Eu estou pobre, pobre, pobre. Roubou tudo, roubou meu gado, meu celeiro. Mas eu estou dizendo uma coisa para você: eu sei em quem eu tenho crido. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco, que já você vai ver. Já você vai ver as razões pelas quais eu não enlouqueci, as razões pelas quais eu não desviei, as razões pelas quais eu não me prostrei. Espera mais um pouco. E hoje eu desafio você a olhar para a tua vida, a olhar para os zombadores, a olhar para aqueles que estão dizendo para você: olha, se Deus te amasse, você não viveria isso. Se fé fosse algo real, você não passaria por isso. Se realmente ser dizimista valeria a pena, você não estaria aí com essa falta de recurso que você está. Se valeria a pena, se ir para a igreja fosse bom, você não estaria passando por essa situação. Você vai olhar para todos os acusadores e você vai dizer como Jó disse: espera mais um pouco, espera mais um pouco, que daqui a pouco você vai ver as razões pelas quais eu ainda não desviei, as razões pelas quais eu ainda não fui para as drogas, as razões pelas quais eu ainda não caí na prostituição, as razões pelas quais ainda sem honra, ainda sem glória, ainda sem manifestação, as razões pelas quais eu sirvo a Ele fidelmente, fielmente, as razões pelas quais eu me mantenho firme. Por quê? Salmo 119, versículo 123. Em dias que o mar parece que não vai abrir, em dias que parece que o cerco ao meu redor não abre, o que eu tenho que fazer? Os meus olhos fraquejam aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Tem hora que vai acontecer isso. Mas aí vem o Salmo 42, 5. Você vai perguntar isso para você, em fase de anonimato, aquela segunda-feira terrível que você fala: meu Deus do céu, mais uma semana igual, mais uma semana igual, mais uma semana igual, mais uma semana igual. Meu Deus, quando é que isso vai mudar? Quando é que essa situação vai mudar? Quando é que eu vou ter descanso? Quando é que eu vou ter finalmente? Meu Pai, quando é? Parece que minha vida, a sua alma vai estar dando toda a pilha para você reclamar, mas você vai falar o que Davi disse no Salmo 42, 5: porque está assim tão triste a minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Fala com ela. E aí você vai dar uma ordem para a tua alma, vai olhar no espelho e vai dizer como Davi disse: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei, Ele é o meu Salvador. A Bíblia nos diz que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tudo, tudo, tudo. Em Josué capítulo 21, versículo 45: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Eu vou ler de novo, talvez você não entendeu. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, todas, nenhuma delas falhou,
todas se cumpriram. Jeremias 40, versículo 3, parte A. Agora o Senhor cumpriu e fez o que tinha prometido. Isaías 46, 10. Eu sou o Senhor, desde o início faço conhecido até o fim, desde os tempos remotos, e o que ainda virá, e digo, o meu propósito, aleluia, o meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Eu profetizo na sua vida, que assim como Deus falou com Josué, com Davi, com João Batista e com Moisés, eu não sei quantos anos você está no anonimato, eu não sei quantos anos você está numa fase que não manifesta, é aquela fase sufocante, mas eu quero que você entenda, guarda as promessas muito bem guardadas, porque de todas as promessas que Ele disse a Israel, Ele cumpriu todas, e Deus vai cumprir o que prometeu a você, ainda que você não sinta, ainda que pareça que os teus olhos se cansam pela injustiça, ainda que pareça que o teu coração se desfalece pela maldade, ainda que apontem para você, diga como já disse, espera mais um pouco, porque Ele não vai mentir, espera mais um pouco, porque Ele não vai falhar. E Deus manda te dizer essa quinta-feira, espera mais um pouco, não é hora de ir para a cachaça ainda não, não é hora de voltar para o passado, não é hora de esperar mais um pouco, espera mais um pouco. Isaías 55, versículo 11, como eu amo esse texto, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Olha o 12, gente, presta atenção, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas, até a natureza vai aplaudir. Você vai viver em júbilo, mas você tem que esperar a preparação. Talvez essa fase que nada deu certo não é o diabo, é a preparação. Talvez essa fase de coisas erradas é a preparação para você, quando chegar no nível maior, não ser ingênuo. Talvez essa dor de hoje é para você ser mais maduro e não errar em momentos que não pode errar. Talvez essa perda financeira é uma perda financeira para você abrir os olhos, para que quando Deus permitir que você tenha um patrimônio maior, um recurso maior, não seja tolo e perder tudo. Talvez essa desilusão amorosa que você teve agora não é o diabo, mas é Deus afastando pessoas e permitindo que você sofra agora, para que você dê valor para um relacionamento, para que você dê valor para um casamento, para que você dê valor para você, para parar de pôr tranqueira na sua vida, porque Deus nunca te tratou como tranqueira. E por que você se auto-intitula tranqueira? Deus nunca desprezou. Con botas de sal y una rosa roja pegada al cristal. Tu boca dijo, ven sin pensar, y el patio entero se puso a temblar. Ay, mírame bien, que ya voy cayendo. Tu forma de arder me va desarmando, y cuando tú das ese paso lento, se me va la voz, se me va el aliento. Fuego en la mesa, tú y yo. Fuego en la mesa y nadie nos frena. Fuego en la mesa, quédate. Fuego en la mesa hasta que amanezca. Cruza la sala como un puñal, tus manos juegan con mi ansiedad. La noche sabe lo que va a pasar, si tú me miras yo voy a saltar. Ay, mírame bien, que ya estoy listo. Tu nombre en mi piel suena a destino, y cuando tú das ese paso lento, se rompe la calma, se rompe el silencio. Fuego en la mesa, tú y yo. Fuego en la mesa y nadie nos frena. Fuego en la mesa,
heartache deals right through my guard. You left a mark on me like a name in the dark, and I try to play it cool, try to walk away, but your name on my tongue would not leave my face. Hands up, no chance, my heart won't stay still. You move like trouble, I like it still. Ole, ole, you pull me in, you pull me in. Ole, ole, I fall again, I fall again. Red heel step, right on my heart. Ole, ole, you tear me apart. Now every crowded room feels half asleep till you spin me around and wake up the beat. Your eyes say stay here, your mouth says maybe. I'm bad at resisting, baby, you know me. And I try to play cool, try to walk away, but your name on my tongue would not leave my face. Hands up, no chance, my heart won't stay still. You move like trouble, I like it still. Ole, ole, you pull me in, you pull me in. Ole, ole, I fall again, I fall again. Red heel step. Você, Deus nunca tratou com você como lixo, mas porque você se trata como lixo, porque você aceita qualquer coisa, Deus está fazendo algumas decepções chegarem, para que você entenda o processo, para que quando a honra vier, você não seja um tolo, ingênuo e por tudo a perder. Como é que eu suporto a fase de preparação? Humilhe-se, pare de reivindicar, humilhe-se. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Na fase de anonimato, humilhe-se, feche a boca e humilhe-se. Pare de barganhar com Deus. Deus não vai negociar com você. Tiago diz em 1 Pedro 5,6, Pedro também diz: humilhai-vos, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no devido tempo. É o mesmo texto de Tiago. Apóstolo Tiago diz, apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo a quem possa devorar. Cuidado com a ansiedade, cuidado. Mas eu quero dizer a você que sempre no reino de Deus, após as lágrimas vem a alegria. Ana chorou em lágrimas, mas o processo de ofensa, de traição, de humilhação, fez nascer no ventre daquela mulher a mãe do maior profeta do Antigo Testamento. Ana foi mãe de Samuel. Se Ana fosse uma mulher mimada, se Ana fosse uma mulher pele fina, eu duvido que ela entregaria o filho dela para morar no templo. Eu duvido. Ela ia querer o filho para ela. Mas Deus submeteu e permitiu uma situação tão dolorida, humilhações, angústias. Ela foi estéril por um período. A outra esposa do marido tinha filhos, mas quando ela chorou, Deus a honrou. E quando ela engravidou de Samuel, ela tinha uma outra maturidade. Aí você diz para mim: nossa pastor, então Deus é cruel. Não quer dizer que para eu aprender Deus me faz chorar. Irmãos, quando a madre abre, e quando você tem um filho no ventre, você esquece de toda a dor do passado. Não se preocupe com as lágrimas que você está derramando agora. Não se preocupe com os hematomas que estão agora na preparação, porque quando a honra vier, eles não farão mais sentido para você. Você nem vai lembrar deles, porque a alegria que Deus dá na honra supera toda a dor da preparação. A alegria que Deus dá na exaltação supera todos os lamentos que um dia você já entregou. Tudo. Não se preocupe com as fases do lamento. Não se preocupe, porque sempre virá dupla honra. Você vai entender isso. 1 Pedro 4,13: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se à medida que você se prepara, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Alegrem-se na preparação, para que quando a glória vier, você saiba desfrutar dela. A glória da sua manifestação está próxima.
E eu encerro esse sermão lendo um texto para você. E eu quero que esse texto, são 9 versículos. Eu quero que esse texto entre na sua cabeça. Você que está vivendo uma fase de anonimato, as pessoas estão menosprezando você, entendeu? As pessoas não conseguem ver grandeza em você, honra. As grandes oportunidades nunca são oferecidas para você, porque não veem em você potencial. Você não é nem mais ouvido pelas pessoas, porque a tua vida é tão estranha, que tem horas que não combina, porque você confessa Jesus, e do outro lado há uma vida anônima, sem honra. Mas você não pode esquecer que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la. Você não pode esquecer que ainda que as pessoas tirem oportunidades de você, porque elas não veem potencial em você, não fique triste, porque se você aproveitar a fase da preparação, você nunca vai precisar se auto-enviar, se auto-promover. É Deus que busca Moisés, é Deus que tira José da prisão, é Deus que traz Paulo. Se você aceitar a preparação, você vai entender que você não precisa se autopromover, você não precisa vender a tua imagem, você não precisa fazer propaganda sua, não. Se você aceitar a preparação, é Deus que vai te exaltar, é Deus que vai pôr você em cima, é Deus que vai fazer a sarça arder no momento que você nem imagina, é Deus que vai pôr você em lugares de honra, é Deus que vai criar estratégias. Então você quer ter tua vida na tua mão, na mão de Deus, então ignore, tape os ouvidos, e quando vierem te acusar, apenas diga o que já disse. Espera mais um pouco, espera mais um pouco, e você vai ver o Deus que não mente, o Deus que não falha. E eu quero profetizar esse texto. Estenda as suas mãos. Eu vou ler Isaías 61, do 1 ao 9. O Espírito do Soberano está sobre mim, está sobre você, e ungiu para pregar boas notícias aos pobres, e enviou-me a curar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros. Recebe aí, ainda no anonimato, recebe essa palavra. Você foi chamado para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e na era do orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo, aleluia, receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e em terra alegria eterna. Glória a Deus. Por que tudo isso? Porque ainda na fase do anonimato, Deus manda te dizer: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade, e em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Olha o 9: seus descendentes, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos, e todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor.
você pregará boas novas aos cativos, você verá a vingança do Senhor e consolará os vingados. Haverá óleo de alegria na tua cabeça, lugares assolados serão reedificados. Você será chamado sacerdote e ministro ungido do Senhor. Estrangeiros e desconhecidos virão a ti, e em lugar da vergonha virá dupla honra. Deus, o Senhor, lhe trará recompensa, e a sua família será bendita. Essa é a honra. Aceita a preparação, aceita a preparação. Levanta as tuas mãos para cá, levanta e começa a dar glória a Deus. Ainda sem comida, dá glória a Deus. Ainda desempregado, começa a dar glória a Deus. Ainda com a família doente, dá glória a Deus. Aceita a preparação, aceita, porque a preparação não tira a promessa. Aceita o processo, aceita. Uriacante facele me canta lavafa.